Essa dor não veio para te destruir. Deus vai usar isso. A dor que você está sentindo não é o fim da sua fé, nem um sinal de que Deus se afastou. Na maioria das vezes, ela surge quando algo profundo está sendo tratado em silêncio. Longe dos olhos, mas muito perto do coração. Quando a dor se prolonga e Deus parece não responder, quase todo mundo pensa que está sendo enfraquecido. Mas existe um segredo espiritual que poucos percebem. É justamente nesse silêncio que Deus constrói revelações que não poderiam nascer sem esse processo. Talvez o que você esteja vivendo agora não seja o colapso da sua força, mas o início de algo maior sendo formado no invisível. Eu falo isso com verdade, porque eu também já atravessei esse lugar. Já vivi noites em que a fé permanecia, mas as respostas não vinham. Caminhando pela palavra, estudando profundamente e ouvindo pessoas que passaram por processos espirituais intensos, compreendi algo que muda completamente a forma de enxergar a dor quando Deus parece distante. Ele nunca desperdiça o sofrimento de quem continua confiando. Permaneça comigo, porque o que você vai entender a seguir pode transformar a maneira como você está atravessando essa dor. Quando você compreende o que Deus realmente faz enquanto tudo dói, a fé deixa de lutar contra o processo e começa a caminhar com ele. O dia em que a dor mudou a forma como você ora. Há um dia específico que quase ninguém esquece. Não é a data no calendário, é o momento interior. O dia em que a dor entrou tão fundo que mudou a forma como você fala com Deus. Antes, a oração tinha começo, meio e fim. Havia palavras certas, pedidos organizados, até uma tentativa inconsciente de parecer forte. Mas quando a dor chega de verdade, tudo isso cai. Você já não consegue sustentar frases longas, não encontra explicações, não tem energia para discursos espirituais. E é exatamente nesse ponto que algo decisivo acontece. A oração deixa de ser um ritual e vira sobrevivência. Você não fala para impressionar, fala para respirar. Não pede para convencer Deus, pede porque não sabe mais como continuar sozinho. Esse tipo de dor revela algo que nenhum momento confortável revela. Ela mostra o quanto sua oração estava apoiada na sua força e o quanto agora depende apenas da presença de Deus. Não é rebeldia, é esgotamento. Não é falta de fé, é verdade. E Deus não se assusta com essa verdade. Pelo contrário, Ele a acolhe. Porque quando a dor tira suas palavras bonitas, ela também tira suas máscaras. E quando não sobra nada além de silêncio, lágrimas ou um simples pedido por socorro, essa é a oração mais pura que existe. Nesse dia, você percebe que não está conversando com um Deus distante, mas se sustentando em um Deus que permanece. Você entende que não precisa explicar tudo, nem entender tudo, nem resolver tudo. Basta estar. A dor te ensina a orar sem roteiro, sem performance, sem pressa. Ensina a permanecer mesmo quando não há resposta imediata. E isso muda tudo. Porque a partir desse ponto sua fé não depende mais do que Deus faz, mas de quem Ele é. Muitos abandonam a oração nesse estágio porque confundem silêncio com rejeição. Mas quem permanece descobre algo raro. Descobre que Deus se aproxima mais quando a oração fica simples, quando não há barganha, quando não há tentativa de controle, quando só há entrega. A dor não destrói a oração. Ela a aprofunda. Ela tira o excesso, o orgulho espiritual, a ilusão de domínio e deixa apenas o essencial. Um coração aberto diante de um Deus fiel. Depois desse dia, você nunca mais ora da mesma forma. Não porque tudo ficou fácil, mas porque tudo ficou verdadeiro. Você aprende que orar não é sempre sentir paz, mas continuar mesmo quando não sente nada. Aprende que fé não é ausência de dor. É decisão de permanecer apesar dela. E essa mudança não acontece para te enfraquecer. Acontece para te alinhar. Porque Deus usa a dor para levar sua oração a um lugar onde ela finalmente se torna relacionamento, e não apenas pedido.
quando o silêncio dói mais que a ferida. Há uma fase da dor em que o sofrimento em si já não é o que mais pesa. O que machuca de verdade é a ausência de resposta. Você suporta a ferida, aprende a conviver com o problema, tenta seguir em frente, mas o silêncio de Deus começa a gerar um desconforto mais profundo. Você ora e não sente nada. Lê, escuta, espera e tudo parece imóvel. E esse silêncio começa a falar dentro de você de formas perigosas. Ele sugere abandono, questiona seu valor, distorce sua percepção espiritual, não de forma agressiva, mas sutil, como uma dúvida que se instala sem pedir licença. Nesse momento, a fé é testada em um nível que poucos estão preparados para enfrentar. Porque acreditar quando há sinais é fácil. Confiar quando há respostas é natural. Mas permanecer quando tudo parece parado exige maturidade espiritual. O silêncio não significa ausência de Deus. Significa que Ele está trabalhando em um nível que não depende da sua emoção. Deus não se explica o tempo todo porque, se explicasse, você dependeria mais das respostas do que da presença dEle. O silêncio revela se sua fé está firmada no que você sente ou em quem Deus é. Esse período também expõe expectativas escondidas. A ideia de que Deus deveria agir em um prazo específico, da forma que você imagina, com sinais claros e imediatos. Quando isso não acontece, a frustração tenta ocupar o espaço da confiança. E é aqui que muitos desistem. Não porque deixaram de crer em Deus, mas porque se cansaram de não entender. Só que o silêncio não é um muro, é um caminho estreito. Um lugar onde a fé deixa de ser reativa e se torna consciente. O silêncio obriga você a escutar outras coisas, seus medos, suas intenções, sua real motivação para continuar crendo. Ele desmonta a fé baseada em recompensas e constrói uma fé baseada em relacionamento. Uma fé que não negocia com Deus, mas confia nele. E isso é desconfortável porque tira o controle das suas mãos. Mas é exatamente nesse desconforto que algo profundo nasce. Uma fé que não depende de sinais, nem de sensações, nem de resultados imediatos. Quando você atravessa esse silêncio sem fugir, algo muda dentro de você. A ansiedade começa a perder força, a comparação diminui, a necessidade de provar algo desaparece. Você aprende a descansar mesmo sem entender. Aprende a caminhar mesmo sem enxergar o fim, e percebe que o silêncio não veio para te afastar de Deus, mas para te aproximar de um nível de intimidade que o barulho jamais permitiria. A versão de você que a dor precisa matar. Existe uma parte de você que não sobreviverá a esse processo. E isso não é uma ameaça, é uma promessa. A dor não chega apenas para ferir. Ela chega para encerrar versões que já não sustentam mais o propósito que Deus colocou em você. Há identidades que foram construídas para ambientes confortáveis, para cenários previsíveis, para relações que não exigiam profundidade. Quando a dor entra, essas versões começam a ruir. Não porque eram ruins, mas porque se tornaram pequenas demais para o futuro que Deus prepara. Essa morte interior é silenciosa e profundamente desconfortável. É a perda da ilusão de controle, da necessidade de agradar a todos, da dependência da aprovação alheia. É o fim daquela versão que acreditava que força era nunca quebrar, que fé era nunca duvidar, que maturidade era sempre ter respostas. A dor expõe o quanto essas ideias eram frágeis. E quando elas caem, você sente como se estivesse perdendo a si mesmo. Mas, na verdade, está se libertando de algo que te limitava. Deus não mata o que é essencial. Ele remove o que é excesso. A dor atua como um filtro severo, separando o que nasceu do medo do que nasceu da verdade. Ela revela padrões, expectativas e comportamentos que você carregava sem perceber. E quando essas estruturas começam a morrer, há luto. Você sente falta do que era, mesmo sabendo que não pode voltar. Esse é um dos momentos mais solitários do processo espiritual, porque ninguém pode viver essa transição por você.
Mas é exatamente nessa morte que a vida começa a se reorganizar. Quando a dor termina de derrubar o que não serve mais, sobra espaço. Espaço para uma identidade mais firme, menos dependente, mais consciente de quem é diante de Deus. Você passa a se mover com menos ansiedade e mais clareza, com menos necessidade de provar algo e mais disposição para obedecer. A dor não te destrói, ela te redefine. Depois que essa versão antiga morre, você percebe que não perdeu nada essencial. Pelo contrário, ganhou leveza, ganhou profundidade, ganhou autoridade espiritual. A dor matou o que te mantinha preso a um passado que já não comportava seu futuro. E o que nasce depois disso não é alguém mais fraco, mas alguém mais alinhado, mais verdadeiro, mais preparado para aquilo que Deus ainda vai confiar a você. Porque a cura quase sempre começa com mais dor. Existe um momento no processo em que tudo parece piorar. Você achava que já tinha sofrido o suficiente, que já tinha entendido a lição, que já tinha orado o bastante. E então vem mais dor, mais confronto interno, mais desconforto. É nesse ponto que muitos concluem que algo deu errado. Mas a verdade é outra. A cura verdadeira quase nunca começa com alívio imediato. Ela começa com exposição. Deus não cura passando por cima da ferida. Ele cura tocando exatamente onde dói. Enquanto a dor inicial fere, a dor da cura revela. Ela traz à tona emoções que você aprendeu a esconder, lembranças que ficaram mal resolvidas, padrões que você normalizou para sobreviver. A cura exige honestidade. E ser honesto dói. Dói admitir que algo ainda machuca. Dói reconhecer que certas reações não são fruto do presente, mas de feridas antigas. Dói perceber que você se fortaleceu por fora, mas endureceu por dentro. A cura começa quando essas camadas são removidas. Esse processo é desconfortável porque desmonta defesas que te protegeram por muito tempo. Aquilo que te ajudou a não quebrar no passado agora impede você de avançar. Deus não arranca essas defesas de forma brusca, mas Ele permite que situações as tornem inúteis. E quando elas falham, você se sente vulnerável. Mas vulnerabilidade não é fraqueza. É o único lugar onde a cura real acontece, onde você para de se esconder até de si mesmo. A dor da cura também confunde porque não vem acompanhada de explicações claras. Você sente, mas não entende totalmente. Questiona se está regredindo, quando na verdade está acessando áreas mais profundas. Deus não trata sintomas, Ele trata raízes. E raízes estão em lugares escuros, difíceis de alcançar. Por isso a sensação de piora não é retrocesso, é profundidade. É Deus indo além do que é visível. Quando você aceita atravessar essa fase sem fugir, algo começa a mudar de forma silenciosa. A dor deixa de ser caótica e passa a ter sentido. Você começa a reagir diferente às mesmas situações. O peso emocional diminui. A ferida já não controla suas decisões. A cura não apaga o que aconteceu, mas tira o poder que aquilo tinha sobre você. E isso é libertador. Deus permite que a cura doa porque Ele se importa demais com você para oferecer um alívio superficial. Ele prefere te ver atravessar um processo intenso do que viver uma vida inteira anestesiado. A dor da cura não vem para te quebrar, vem para te devolver. E quando ela termina, você percebe que não foi destruído no processo, foi restaurado de dentro para fora. A sabedoria oculta, que você nunca buscaria por vontade própria. Existe um tipo de sabedoria que ninguém pede em oração, não porque não seja valiosa, mas porque o caminho até ela é desconfortável demais. É a sabedoria que nasce quando todas as respostas fáceis se esgotam, quando os conselhos já não resolvem, quando as fórmulas espirituais não funcionam mais e quando você percebe que precisa aprender algo que nunca quis aprender. A dor força esse aprendizado. Ela te coloca diante de verdades que você jamais buscaria se tudo estivesse bem.
Essa sabedoria não vem em forma de frases bonitas ou revelações instantâneas. Ela surge aos poucos, enquanto você observa seus próprios limites. Você começa a perceber como reage quando perde o controle, como trata as pessoas quando está cansado, como lida com Deus quando não entende seus caminhos. A dor tira o verniz espiritual e revela o que é real. E é nesse espaço que a sabedoria começa a se formar. Não como informação, mas como discernimento. Você aprende a ouvir mais e falar menos. Aprende a discernir intenções, a perceber ambientes, a identificar o que drena sua energia espiritual. Aprende que nem toda porta aberta deve ser atravessada, que nem toda batalha deve ser comprada, que nem toda explicação precisa ser dada. Essa sabedoria não grita. Ela orienta em silêncio e muda completamente a forma como você se move pela vida. Você deixa de reagir por impulso e começa a agir por convicção. A dor também te ensina algo raro: limites. Você entende que não pode salvar todo mundo, carregar tudo sozinho ou se sacrificar sem medida. Aprende a respeitar seus próprios processos, a dizer não sem culpa, a se afastar do que fere sua fé. Essa sabedoria não te torna frio, te torna inteiro. Te ensina a amar sem se perder, a servir sem se destruir, a confiar sem se anular. O mais profundo é perceber que essa sabedoria não nasce da vitória, mas da travessia. Ela não te torna arrogante, te torna humilde. Você passa a reconhecer suas fragilidades sem vergonha e suas forças sem orgulho. Entende que depender de Deus não é fraqueza, é alinhamento. E essa compreensão muda sua postura espiritual. Você deixa de exigir respostas e passa a valorizar direção. Quando essa sabedoria se estabelece, você percebe que a dor não foi um desperdício. Ela foi o preço de uma clareza que conforto nenhum teria te dado. Deus usou aquilo que você jamais escolheria para te entregar algo que agora você não abriria a mão. E essa sabedoria não te afasta da vida. Ela te prepara para vivê-la com mais verdade, mais equilíbrio e mais fé. Quando Deus para de explicar e começa a transformar. Há um ponto no caminho espiritual em que as explicações cessam. Você já perguntou o suficiente, já tentou entender todos os porquês, já buscou sentido em cada detalhe do que aconteceu. E então, de repente, Deus não responde mais como antes. Não porque ele se afastou, mas porque explicar já não é o que você precisa. Explicações confortam a mente, mas transformação alcança a alma. E quando Deus decide transformar, ele reduz o discurso e aprofunda o processo. Esse é um momento delicado, porque o ser humano gosta de controle, e entender é uma forma de controlar. Quando Deus não explica, ele te convida a confiar em um nível mais profundo. Você percebe que mesmo que soubesse o motivo exato de tudo, isso não tiraria a dor nem aceleraria o processo. Então Deus muda a estratégia. Ele deixa de te dar respostas e começa a trabalhar diretamente em quem você está se tornando. Enquanto você pede clareza, ele constrói maturidade. Enquanto você pede lógica, ele fortalece caráter. Nesse estágio, você começa a notar mudanças sutis. Não nas circunstâncias, mas em você. Coisas que antes te abalavam agora apenas te alertam. Situações que antes te tiravam o chão agora te fazem respirar fundo e seguir. Você percebe que está reagindo diferente, pensando diferente, sentindo diferente. E isso acontece sem anúncio, sem espetáculo, sem aviso prévio. É Deus transformando sua estrutura interior enquanto você ainda tenta entender o exterior. Essa transformação é silenciosa porque precisa ser profunda. Se fosse barulhenta, alimentaria o ego. Se fosse imediata, não sustentaria o futuro. Deus trabalha no invisível para que, quando o visível mudar, você esteja preparado para permanecer. Ele não quer apenas te tirar da dor. Quer te impedir de voltar para o mesmo lugar emocional e espiritual de antes. Por isso ele transforma primeiro quem você é, depois o que você vive. É nesse ponto que muitos se frustram, porque confundem a ausência de explicação com abandono.
Mas quem permanece percebe algo precioso. Deus está mais próximo do que nunca. Não falando, mas moldando. Não explicando, mas refinando. E essa transformação gera uma fé mais estável, menos dependente de respostas rápidas e mais sustentada por convicções sólidas. Você aprende a confiar mesmo sem entender, a obedecer mesmo sem ver, a permanecer mesmo sem sentir. Quando você olha para trás, percebe que Deus não te deu todas as respostas que você pediu, mas te entregou algo maior, uma nova postura, uma nova força, uma nova visão. Ele não explicou o processo, ele te transformou dentro dele. E isso muda tudo, porque agora, independentemente do que ainda venha, você não é mais o mesmo. Você está mais inteiro, mais consciente, mais alinhado. E isso é a verdadeira obra de Deus em meio à dor. A força que você não sabia que estava sendo observada. Existe uma força em você que só se revela quando não há mais aplausos, incentivos ou garantias. Ela aparece quando ninguém está vendo, quando as expectativas externas desaparecem e quando tudo o que resta é a decisão de continuar. Essa força não nasce do otimismo, nasce da permanência. Você não acordou mais forte de um dia para o outro. Você ficou mais forte porque escolheu não desistir em dias em que desistir parecia sensato. E Deus vê isso. Ele observa essa força silenciosa que você mesmo não reconhece. Enquanto você se sente frágil, Deus enxerga resistência. Enquanto você se percebe cansado, Deus vê constância. A força que está sendo formada não é aquela que impressiona pessoas, é aquela que sustenta destinos. Ela não faz barulho, não exige reconhecimento, não se exibe. Ela simplesmente permanece. Essa força cresce nos bastidores da dor, nas decisões pequenas, nas escolhas invisíveis de continuar confiando mesmo sem retorno imediato. É aí que Deus trabalha com profundidade. Você pode achar que está apenas sobrevivendo, mas há algo sendo construído além disso. Cada vez que você controla uma reação, cada vez que escolhe o silêncio em vez do confronto, cada vez que decide não endurecer o coração, essa força se consolida. Não é passividade, é domínio próprio. Não é fraqueza, é maturidade. Deus valoriza esse tipo de força porque ela não depende de circunstâncias favoráveis. Ela se sustenta na convicção de que Ele continua sendo fiel. Essa força também redefine como você lida com o medo. Antes o medo te paralisava. Agora ele apenas te alerta. Você sente, mas não se entrega. Aprende a caminhar mesmo com receio, a avançar mesmo sem certeza total. Isso não acontece porque o medo sumiu, mas porque algo mais forte se estabeleceu dentro de você. A confiança não nasce da ausência de risco, nasce da consciência de que Deus está presente independentemente do resultado imediato. Deus observa essa força porque ela determina o que Ele pode confiar a você no futuro. Não se trata de merecimento, mas de preparo. Quem não suporta processos longos não sustenta responsabilidades maiores. Quem depende de validação constante não suporta posições solitárias. Essa força silenciosa é o que prepara você para lugares onde poucos permanecem. Lugares onde a fé precisa ser firme, o caráter precisa ser estável e o coração precisa estar alinhado. Quando esse processo avança, você começa a se respeitar mais. Não no sentido de orgulho, mas de consciência. Você reconhece o quanto atravessou, o quanto amadureceu, o quanto não é mais a mesma pessoa de antes. A dor revelou uma força que sempre esteve aí, mas que precisava ser despertada. E agora que ela existe, você entende que não foi a dor que te definiu. Foi a forma como você permaneceu dentro dela. Deus não se impressiona com quem começa forte. Ele confia em quem permanece fiel quando ninguém está aplaudindo. Essa força que você não sabia que estava sendo observada é exatamente o que te sustenta agora e o que te conduzirá adiante. Você não chegou até aqui por acaso.
Chegou porque algo dentro de você decidiu não parar. E Deus honra esse tipo de força. Como a dor refinou a forma. Como você enxerga a vida. A dor muda a forma como você vê tudo ao redor, mesmo que você não perceba de imediato. Ela ajusta o foco, retira excessos e revela detalhes que antes passavam despercebidos. Depois de atravessar certos processos, você já não enxerga as pessoas do mesmo jeito, não se envolve da mesma forma, não se entrega com a mesma ingenuidade. E isso não é endurecimento, é refinamento. A dor não tirou sua sensibilidade, ela a tornou mais consciente. Você passa a perceber intenções com mais clareza. Situações que antes confundiam agora se mostram com mais nitidez. Conversas ganham outro peso. Atitudes dizem mais do que palavras. E você aprende a escutar o que não é dito. Esse novo olhar não nasce da desconfiança, nasce da experiência. A dor educa seu discernimento. Ela te ensina a separar aparência de essência, promessa de compromisso, emoção de verdade. E essa clareza protege sua fé. Esse refinamento também muda sua relação com o tempo. Antes, você queria respostas rápidas, soluções imediatas, caminhos curtos. Agora, você entende o valor da espera, não como passividade, mas como sabedoria. Você aprende que nem tudo precisa ser resolvido agora, que algumas coisas se revelam apenas com maturidade e que apressar processos pode custar caro. A dor te ensinou a respeitar o ritmo de Deus, mesmo quando isso exige paciência. Você também passa a valorizar o que é essencial. O que antes parecia urgente perde importância, e o que realmente sustenta sua vida ganha espaço. Relações verdadeiras, paz interior, alinhamento espiritual passam a ser prioridades. A dor reorganiza seus valores sem pedir permissão. Ela mostra o que realmente importa quando tudo o que é superficial cai. E essa reorganização te aproxima de uma vida mais coerente com aquilo que você crê. Esse novo olhar não te afasta das pessoas, mas te posiciona melhor entre elas. Você aprende a amar sem se perder, a ajudar sem se sobrecarregar, a se doar sem se anular. A dor te ensinou limites, não por egoísmo, mas por preservação. Você entende que cuidar de si também é um ato espiritual, que permanecer inteiro é necessário para servir com verdade. Com o tempo, você percebe que a dor não te deixou cego, ela afinou sua visão. Te ajudou a enxergar a vida com mais profundidade, menos ilusão e mais verdade. E esse olhar refinado não te torna pessimista, te torna realista e esperançoso ao mesmo tempo. Porque agora você sabe que mesmo quando a vida dói, Deus continua conduzindo cada detalhe com propósito. O momento em que a dor perde o direito de te definir. Chega um ponto da caminhada em que algo muda de lugar dentro de você. A dor ainda existe. As marcas ainda estão ali, mas elas já não ocupam o centro. Antes, tudo passava por ela. Suas decisões, suas reações, seus medos, sua forma de se relacionar com Deus e com as pessoas. Agora, não mais. Não porque a dor desapareceu, mas porque ela perdeu autoridade. Ela já não dita quem você é nem para onde você vai. Esse é um dos momentos mais importantes de todo o processo espiritual. Essa mudança não acontece de forma dramática ou anunciada. Ela é silenciosa. Você percebe quando reage diferente a algo que antes te desestabilizaria completamente. Percebe quando lembra do que aconteceu sem sentir o mesmo peso no peito. Quando fala sobre a ferida sem se perder emocionalmente nela. Isso não é frieza. É cura em amadurecimento. A dor deixou de ser identidade e passou a ser apenas parte da história. Enquanto a dor te definia, você se apresentava a partir dela. Suas escolhas eram defensivas, suas relações cautelosas, sua fé constantemente em alerta. Você vivia tentando evitar novos machucados. Mas quando a dor perde o direito de te definir, você volta a viver a partir de quem você é em Deus, não a partir do que te feriu. Sua identidade se reposiciona.
Você deixa de ser refém do passado e passa a ser responsável pelo presente. Esse momento também traz um tipo de liberdade interior que não depende de circunstâncias externas. Você entende que não precisa mais provar nada, nem justificar sua caminhada, nem explicar sua dor o tempo todo. O que aconteceu não te envergonha, mas também não te governa. Você carrega a memória sem carregar o peso. E isso é libertador, porque agora você escolhe com mais clareza, ama com mais consciência e confia com mais equilíbrio. Quando a dor perde esse direito, você para de se proteger excessivamente e começa a se posicionar com verdade. Não para se expor sem sabedoria, mas para não se esconder mais. Você entende que viver tentando evitar toda a dor é viver pela metade. E que Deus não te chamou para sobreviver emocionalmente, mas para viver com inteireza. Essa compreensão muda sua postura espiritual. Sua fé deixa de ser um escudo e passa a ser um caminho. Esse é o ponto em que você percebe que o processo cumpriu uma etapa decisiva. A dor já te ensinou o que precisava ensinar. Ela já revelou, refinou, fortaleceu. Agora, ela não precisa mais conduzir. Você assume o lugar de quem atravessou, aprendeu e seguiu. E isso não acontece por negação do passado, mas por integração. Você integra a experiência sem permitir que ela determine seu futuro. Deus trabalha para te levar exatamente a esse lugar. Um lugar onde a dor não desapareceu da memória, mas desapareceu do comando. Onde você não esqueceu o que viveu, mas não vive mais a partir disso. E quando você chega aqui, algo fica claro. Aquilo que quase te destruiu, não conseguiu. Porque a dor perdeu o direito de te definir no momento em que você decidiu continuar caminhando com Deus, mesmo ferido. E essa decisão muda tudo. O que Deus está confiando a você, através dessa aprovação. Existe uma verdade que poucos consideram quando atravessam a dor. Deus não permite certos processos apenas para tratar feridas. Ele permite para preparar mãos. Há responsabilidades que só podem ser confiadas a quem passou por provas profundas. A dor que você enfrenta não é aleatória. Ela está relacionada ao nível de sensibilidade, discernimento e maturidade que Deus deseja formar em você. Enquanto você sente que está sendo testado, Deus está observando como você administra o que ainda não entende. Confiar algo a alguém não é sobre recompensa, é sobre capacidade. Deus não entrega peso espiritual a quem ainda não aprendeu a permanecer sob pressão. Por isso, algumas dores não vêm para corrigir erros, mas para expandir estrutura interior. Deus está te ensinando a lidar com frustrações sem endurecer, com silêncio sem se afastar, com espera sem desistir. Essas são competências espirituais que não se aprendem em momentos fáceis. Elas se formam quando tudo parece instável, mas você decide permanecer fiel. Essa provação também revela como você trata o que é frágil, como você lida com sua própria vulnerabilidade, com as falhas dos outros, com situações que fogem do seu controle. Deus observa se você se torna amargo ou mais compassivo, se fecha ou amadurece, se endurece ou aprofunda a fé. Porque aquilo que Ele pretende confiar a você no futuro exigirá equilíbrio emocional, humildade espiritual e um coração alinhado. A dor está lapidando exatamente isso. Enquanto você atravessa esse processo, Deus trabalha silenciosamente para ampliar sua capacidade de sustentar o que virá. Não apenas coisas boas, mas responsabilidades, decisões, influências. Ele está formando alguém que não se perde quando é confrontado, que não se exalta quando é reconhecido, que não se quebra quando é pressionado. A dor está ajustando seu interior para que o exterior, quando mudar, não te destrua. Esse é um tipo de confiança que não se anuncia. Deus não diz em voz alta o que está preparando. Ele constrói no secreto, e só depois que o processo cumpre seu papel, as conexões se alinham, as portas se abrem e as oportunidades surgem.
Quando isso acontece, você percebe que não chegou ali por acaso. Chegou porque foi preparado, porque aprendeu a lidar com o invisível antes de lidar com o visível. A provação também redefine sua relação com poder e influência. Você entende que servir é mais importante do que aparecer, que obedecer é mais importante do que entender, que permanecer fiel é mais importante do que ser visto. Essa compreensão muda sua postura diante de Deus e das pessoas. Você passa a carregar responsabilidades sem orgulho e oportunidades sem ansiedade, porque sabe que tudo o que chega tem um propósito maior do que você mesmo. Deus está confiando algo a você, mesmo agora, enquanto a dor ainda existe. Ele confia que você continuará caminhando, que não abandonará sua fé, que não negociará seus valores. Essa confiança não vem do que você sente, mas do que você decide. E cada decisão tomada nesse processo está moldando alguém capaz de sustentar o que Deus ainda vai colocar em suas mãos. O que hoje parece apenas dor, amanhã será reconhecido como preparo. A voz do futuro está sendo formada dentro das suas feridas. Existe algo nascendo dentro de você enquanto você atravessa esse processo, mesmo que agora pareça apenas dor. É uma voz. Não uma voz que grita, mas uma voz que carrega peso, verdade e autoridade. Ela não surge do estudo apenas, nem da teoria, nem de experiências superficiais. Ela nasce do lugar onde você foi ferido e escolheu não se calar por amargura, mas também não falar por impulso. Essa voz está sendo formada no silêncio, na espera, na dor que te obrigou a ouvir mais do que falar. Antes, talvez você falasse com boa intenção, mas sem profundidade. Agora, cada palavra que um dia sair da sua boca carregará experiência. Não será opinião, será vivência. Não será discurso, será testemunho. Deus usa feridas cicatrizadas para gerar linguagem espiritual que alcança outros corações. Porque quem ouve reconhece quando alguém fala a partir da dor atravessada e não da dor negada. Essa voz não tenta convencer, ela ressoa. Ela não força, ela toca. Enquanto você sofre, Deus está refinando a forma como você expressa o que crê. Ele está removendo exageros, purificando intenções, ajustando o tom. A dor te ensinou a ser mais cuidadoso com as palavras, mais sensível às dores alheias, mais consciente do impacto que sua fala pode ter. Essa maturidade não vem da vitória rápida, vem da travessia longa. E é exatamente isso que dará autoridade à sua voz no tempo certo. Essa voz futura também nasce da compaixão. Quem nunca foi ferido fala sobre dor com distância. Quem atravessou fala com proximidade. Você não minimizará a dor de ninguém porque sabe o que é sentir o peso de noites longas e respostas curtas. Sua voz não apontará dedos, estenderá mãos. Não porque você se tornou fraco, mas porque aprendeu a ser humano diante de Deus. E isso gera um tipo de liderança espiritual que não se impõe, se reconhece. Talvez agora você sinta que está calado demais, invisível demais, esquecido demais. Mas Deus não desperdiça silêncio. Ele usa esse tempo para alinhar sua voz ao seu caráter, para que quando você fale, suas palavras não contradigam sua caminhada, para que sua mensagem não seja maior do que sua estrutura interior. Deus prepara primeiro o interior de quem Ele pretende usar para tocar outros. E essa preparação quase sempre acontece longe dos holofotes. Quando essa voz finalmente se manifesta, você perceberá que ela não nasceu de uma ideia, mas de um processo. Ela não carregará vaidade, mas verdade. Não buscará aplauso, mas transformação. E quem ouvir sentirá algo diferente. Porque ouvirá alguém que fala a partir de um lugar onde Deus esteve presente mesmo quando tudo doeu. Essa voz será instrumento de cura, direção e esperança. Não porque você é especial, mas porque você foi moldado. As feridas que hoje parecem apenas lembranças dolorosas estão se tornando fonte de entendimento, de empatia, de palavras que alcançam. Deus está formando sua voz
no lugar onde você achou que estava apenas sendo quebrado. E quando você perceber isso, entenderá que nada do que viveu foi em vão. A dor não te silenciou. Ela está preparando aquilo que você ainda vai dizer. Essa dor será lembrada. Como porta, não como cicatriz. Chega um tempo em que a memória muda de lugar. O que hoje ainda dói, um dia será lembrado com outro nome. Não como castigo, não como perda, não como algo que te quebrou, mas como passagem. Você não está atravessando esse processo para carregar uma cicatriz aberta pelo resto da vida. Você está atravessando para reconhecer que essa dor foi a porta por onde você entrou em uma versão mais inteira de si mesmo diante de Deus. Agora, enquanto tudo ainda está recente, é difícil enxergar assim. A dor ocupa espaço, rouba energia, confunde pensamentos. Ela faz parecer que nada foi construído, que tudo foi apenas suportado. Mas a verdade é que, enquanto você achava que estava apenas resistindo, algo profundo estava sendo estabelecido. Seu olhar mudou. Sua fé amadureceu. Sua identidade se alinhou. Sua dependência de Deus deixou de ser teórica e passou a ser real. Isso não acontece sem dor. Acontece através dela. Um dia, você vai perceber que certas coisas só começaram a existir depois desse processo. Uma paz mais firme, uma fé menos ansiosa, uma clareza maior sobre quem deve permanecer na sua vida e o que precisa ficar para trás. Você vai entender que aquilo que parecia atraso era, na verdade, proteção. Que aquilo que parecia perda era, na verdade, liberação. E que aquilo que parecia silêncio era Deus trabalhando longe do barulho para não confundir sua essência. Essa dor será lembrada como o lugar onde você parou de negociar sua fé, onde parou de tentar controlar Deus, onde deixou de exigir respostas e aprendeu a caminhar em confiança. Será lembrada como o ponto em que você deixou de viver pela expectativa dos outros e passou a viver pela convicção do que Deus está fazendo em você. A dor não foi o fim do seu caminho. Foi o estreitamento necessário para te conduzir ao lugar certo. Você não saiu desse processo igual a como entrou. Mesmo que ainda não perceba tudo, você está mais consciente, mais estável, mais alinhado. Você aprendeu a permanecer quando era mais fácil desistir. Aprendeu a confiar quando não havia garantias. Aprendeu a ouvir Deus no silêncio e a descansar mesmo sem entender. Isso não é pouco. Isso é formação espiritual profunda. Isso é preparo para uma vida que exige mais maturidade do que aparência. Quando esse tempo passar, e ele vai passar, você não vai desejar revivê-lo, mas também não vai querer apagá-lo, porque saberá que foi ali que Deus te encontrou de forma mais real. Foi ali que ele removeu excessos, ajustou direções e te preparou para aquilo que você ainda não conseguia sustentar antes. A dor não te definiu, ela te direcionou. Por isso, não se apresse em sair desse processo sem aprender o que ele tem para te ensinar. Não fuja da dor tentando anestesiá-la. Permaneça, caminhe, confie. Deus não está atrasado, nem indiferente nem distante. Ele está conduzindo você por uma porta que só se abre pelo caminho da maturidade. E quando você atravessar, entenderá que essa dor não veio para te destruir. Veio para te levar exatamente onde você precisava estar.